Então, agora gravando, muito boa noite a todos. Que bom estarmos juntos aqui nessa noite gelada de terça-feira. Vamos aí, muita gente com compromissos, já avisaram antecipadamente que não vão poder participar hoje. Só a Lu, que parece que está lá no Rio Grande do Norte, em Natal, né? Olá, Vanessa, tudo bem, querida? Então vamos lá, gente. Já estamos a 2 minutos do nosso horário. A Lu tá chegando aqui também. Olá, Lu, boa noite. Ajeitando os cabelinhos. Precisa, né? Boa noite. Zezé chegando também, boa noite. Boa noite, como vão? Todos bem, graças a Deus. Que bom. Então vamos agradecer a todos aqueles que nos acompanham aqui, aos nossos queridos amigos que sempre estão nos prestigiando, nos intuindo nesses momentos de encontro para estudos, aos mentores de cada um de nós, e em especial ao nosso Mestre Jesus, que certamente se faz presente entre nós sempre que nos reunimos em seu nome. E damos início com a oração que ele nos ensinou para nos colocar em sintonia com as vibrações mais elevadas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Irene. Irene tá frozen, congelou. Daqui a pouco ela retoma. Alô, descongelou, tá vendo? Então tá bom, gente. Antes de nós darmos início, né? Muita gente não pôde comparecer na semana passada. A gente bateu um papo aqui mais informal, não foi propriamente uma aula, né? E como havíamos combinado no final do semestre passado, eu conversei com o Júlio para que ele nos indicasse datas nos próximos sábados que estaria disponível para que nós fizéssemos um encontro presencial lá no Ceará num sábado das 10 às 11h30 da manhã. Ele me respondeu indicando duas datas, dia 24 ou dia 31/8. Seriam não esse sábado próximo, o seguinte ou o posterior, 24 ou 31. Vocês não precisam responder agora, mas por favor, até amanhã no máximo, indiquem qual a melhor data para que a gente veja quem vai poder comparecer, qual vai ser a melhor data para todos, para que a gente possa já deixar pré-agendado isso e confirmado lá com o Júlio, ok? Por favor, respondam pelo grupo do Whats para ficar registrado lá e ficar mais fácil tabular as informações. Porque por aqui vou ter que assistir o vídeo depois e fica mais confusa, mais difusa a informação. Todos entenderam bem? Nenhuma dúvida? Então, beleza. Fica isso registrado para os outros que não estão presentes e vão assistir a aula depois. E eu também estou pedindo a todos que se manifestem pelo grupo para que a gente possa fazer o agendamento. Tcharam. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Só um instantinho. Bom, a Vanessa já está respondendo. Ok, Vanessa, obrigado. Os outros podem responder depois, não tem pressa. Pelo menos até amanhã seria ótimo. No mais tardar até quinta-feira para a gente já fechar essa data lá com o Júlio. Outra coisa que nós havíamos comentado quanto à forma de condução das aulas, né, para que haja melhor
entendimento, participação principalmente, nós vamos não mais seguir o modelo que estávamos fazendo anteriormente, de fazermos os primeiros 45 minutos a leitura e comentários de um livro e a segunda metade de 45 minutos no outro. Nós vamos alternar. Cada semana a gente faz a leitura e os comentários apenas de um livro, para que possa render mais e para que não haja tanta interrupção, tá? Alguém tem alguma opinião a respeito disso? Quer fazer algum comentário? Não? Então tá bom. Então, como nós havíamos terminado o semestre fazendo a leitura do A Luz o Libertará, nós vamos começar com o encontro com o Pai João hoje, começando no capítulo 7, que tem como tema separação e cordões energéticos. Uma sinopse breve, nós estamos acompanhando nesse livro um estudo de caso de obsessão bastante sério, mas não de obsessão por outros espíritos, de auto-obsessão de uma pessoa, a Sabrina, que é a personagem principal, que se encontrava num processo extremamente complicado. Ela foi socorrida graças à interferência do pai dela, desencarnado, que faz parte de um grupo que atua em conjunto com uma casa espírita no plano material, e desse grupo fazem parte diversos espíritos, inclusive Pai João. Então ela foi inicialmente socorrida no plano físico, através da interferência de um médium encarnado, que a encontra num banco, onde ele foi encaminhado mentalmente pelo grupo, para que ele pudesse fazer uma intervenção ali energética e, de alguma forma, dar uma clareada no perispírito dela, para que ela pudesse, pelo menos, ter forças suficientes para buscar ajuda. E isso acaba sendo bem sucedido depois de diversas tentativas. A partir daí, ela concorda em ir ao centro com a mãe dela, que a mãe dela já frequentava esse centro, e lá ela é atendida inicialmente, passa por orientação, por acolhimento fraterno, depois orientação, inicia um tratamento, depois ela começa também a atuar como voluntária. Ela tem uma mediunidade em potencial ainda não totalmente desenvolvida, e durante esse tratamento são vários procedimentos que foram explicados nos capítulos anteriores. Ela tinha uma relação bastante conturbada no casamento dela, que era um casamento não programado, não estava na sua programação kármica dessa experiência carnal. Ela se precipitou e acabou se vinculando a uma pessoa, e isso resultou num relacionamento extremamente tóxico. Ela teve 2 filhos e o casamento dela estava indo por água abaixo. Dificuldades pessoais, dificuldades íntimas, dificuldades de ordem material. Ela estava profundamente abalada com aquilo tudo e estava quase que cometendo uma besteira muito grande. Ela estava pensando, inclusive, já estava com ideações suicidas quando foi socorrida. E a partir daí se iniciou todo esse processo de tratamento espiritual. No último capítulo, que nós lemos, o capítulo 6, fala sobre o planejamento do casamento no mundo espiritual e cita também o caso dela. E agora nós vamos passar a ter informações mais específicas dadas por Pai João na continuidade desse tratamento. E também acompanhamos o que está acontecendo na vida dela no plano material, que vai dar uma visão bem ampla de como esses processos podem atingir as nossas vidas. Alguém quer fazer algum comentário, ou tem alguma pergunta ou alguma
menção a fazer sobre essa primeira parte do livro que nós estudamos? Ô Zé, Hum. você vai começar o 7? Porque eu tinha marcado aqui a página 130. Não, vamos dar início a partir daqui, Continuidade. porque como ficou muito tempo para trás, Ah, né, e paramos na metade do capítulo, vai ficar meio sem continuidade se a gente tá bom. Tá bom. der continuidade a partir da página 131, que foi onde nós paramos, né? Tá. Então vamos começar pelo princípio desse capítulo para que a gente retome de uma maneira mais aprofundada. Tá Eu vou bom. começar com a leitura aqui, mas vou fazer interrupções ao longo desse tempo para que a gente possa fazer comentários, tirar dúvidas, ficar uma coisa mais interativa e não só monólogo, tá ok? A qualquer momento que alguém tiver aí alguma colocação, alguma dúvida, quiser fazer alguma observação, só levanta a mãozinha aí para a gente estabelecer diálogo. Então vamos lá, o texto de apoio é uma pergunta do Livro dos Espíritos, de número 388, onde o codificador pergunta: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Isso a gente já estudou, inclusive no A Luz o Libertará, na lei da atração e na lei da correspondência. Essas leis estão todas interligadas, né? Mas cada uma delas se referem a situações específicas. E a lei da atração está relacionada diretamente a essa questão colocada aqui no Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Passaram-se alguns meses do início do tratamento terapêutico e espiritual da jovem Sabrina. Ela abraçou com responsabilidade sua permanência nos tratamentos espirituais e na terapia com a doutora Sandra. Essa doutora Sandra, médica, era também voluntária da Casa Espírita e passou a atendê-la não apenas espiritualmente, mas com terapia mesmo, usando os seus recursos como profissional da medicina, fazendo uma terapia psicológica com ela, que ela relutou no começo em fazer, não achava muito interessante, mas quando ela percebeu o quanto aquilo começou a ajudá-la, ela realmente levou muito mais a sério. Coisa que acontece com muita gente, né, gente? Terapia é uma coisa que ainda é difícil para muita gente aceitar por falta absoluta de conhecimento, por ignorância. Eu sou um que, durante toda a minha vida, fui assim, muito displicente e muito pouco interessado sobre esse processo. Só ultimamente que eu passei a estudar um pouco mais a respeito, vivenciar isso, fazer terapia inclusive, e passei a compreender melhor o quanto isso nos ajuda a nos entendermos melhor, nos conhecermos melhor e identificarmos possíveis causas de situações recorrentes em nossas vidas. A cada dia, ela conquistava mais equilíbrio, coragem e disposição de mudança. Sua mente já se encontrava mais leve, a sobrecarga havia diminuído acentuadamente e seus sonhos estavam em franca recuperação perante as oportunidades da vida. Porque ela tinha deixado de sonhar, ela não enxergava mais futuro, ela não via mais nada com interesse. E quando a gente perde a capacidade de sonhar, a nossa vida desaba. Isso aconteceu comigo. E eu não estava me Comigo dando conta disso. E pode acontecer, e é muito comum, com qualquer um de nós. Quando a gente perde a perspectiva do futuro, a gente não tem mais objetivos, não tem metas, não tem nada com que a gente sonhe, a vida da gente se torna inexpressiva. E acabamos nós nos tornando também inexpressivos. Vivemos por viver, sem
darmos um rumo às nossas vidas. Entretanto, como era de se esperar, a situação no casamento piorou. O marido respondia com agressividade à mudança da esposa. O clima no lar permanecia pesado e Sabrina, mais sensível, sofria os choques desse ambiente contaminado, não sabendo mais como proceder. Todas as tentativas de auxiliá-lo ou de manter algum diálogo foram infrutíferas até que o episódio marcou uma nova etapa. Então veja bem, como ela buscou ajuda e se desvencilhou de grande parte daquela carga energética que a mantinha submissa a uma situação que ela não sabia como reagir, o marido, percebendo que não tinha mais como manipulá-la, se tornou muito agressivo e reativo. Ele não queria que ela continuasse frequentando o centro, começou a ficar cada vez mais agressivo, que é o que está sendo relatado aqui. Desculpem, gente, mas está chatinho aqui. Em um dos muitos momentos de conflito, o marido, sem estar alcoolizado, o que acontecia com frequência, mas não nesse momento, agrediu-a fisicamente. Um talho no rosto e mais alguns hematomas decorrentes do espancamento ficaram em seus braços e costas. Foi o bastante para que ela reunisse algumas peças de roupa, sua e dos filhos, e mudasse para a casa de Dona Mariana, sua mãe. Houve queixa na delegacia e o clima ferveu. Ou seja, o cara perdeu completamente as estribeiras e mesmo sem estar alcoolizado, ele agiu de maneira violenta, agredindo-a fisicamente, aí a casa caiu. E ela, já estando mais... Finalmente. Oi? Oi? Não, agora você inverteu, agora você tirou o áudio. Volta, aí. Finalmente, até que enfim aconteceu alguma coisa que ela reagiu, né? Pois é. Olha quem tá aqui! Salve, salve, Dani! Boa noite, pessoal, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Bom que você tá com a gente. Sim, um pouquinho atrasada, mas firme e forte. Mas tá aí, isso é o que interessa. Dani, só para te atualizar, a gente está recomeçando a leitura do capítulo 7 do Encontro com o Pai João, tá? Falando sobre separação e cordões energéticos. Depois eu vou te... Bom, você já deve ter visto pelo grupo, nós estamos programando um encontro presencial. Depois você Sim, responde por lá, tá? Por favor. tá. Obrigada. Então vamos lá. Só para você se situar, a gente está falando do caso da Sabrina. Teve um quiprocó feio, o marido, mesmo sem estar alcoolizado, a agrediu fisicamente e foi a gota d'água. Ela, agora mais estruturada, mais amparada espiritualmente, tomou a decisão, pegou os filhos e saiu de casa, voltou para a casa da mãe, fez queixa na delegacia e aí o bicho pegou mesmo feio. Depois de 2 dias na casa de sua mãe, na noite que antecedia a reunião de tratamento, Humberto, seu pai, tomou medidas definitivas para a situação da filha. Lembrando que Humberto, o pai dela, desencarnado. Levada em desdobramento do corpo durante o sono, naquela madrugada, travou-se o diálogo entre pai e filha. Olha que bonito isso. Filha querida, Deus lhe proteja. Paizinho, me abrace. E correu como uma criança para os braços de Humberto. Estou aqui, minha filha. Tranquilize-se, porque a prova está por terminar. Ainda bem, não aguento mais. Ser agredida foi demais e não tive alternativa. Temo pelo meu futuro e de meus filhos ao lado de um homem desses. Que escolha infeliz fiz na minha vida. Nós compreendemos, Sabrina, e estou aqui para ajudá-la a concluir essa etapa. Recebemos autorização dos técnicos da Casa da Piedade e de corações queridos que servem ao bem nos campos de trabalho ligados a Eurípides Barzanufo
para lhes prestar um recurso libertador na próxima reunião de tratamento espiritual. Preciso muito dessa ajuda, seja ela qual for. Não aguento mais essa situação. Mesmo estando distante, ele me persegue, manda mensagens desrespeitosas no celular e ameaça fazer mal às crianças. Sabemos disso, fique tranquila. Agora feche seus olhos, pois vamos lhe aplicar um recurso calmante e mais tarde nos encontraremos durante o tratamento no CEPAS. Ela adormeceu fora do corpo e foi reconduzida à cama por enfermeiros prestimosos. Gente, isso é um relato de uma situação recorrente na nossa sociedade e que tem sido cada vez mais evidenciada, felizmente, na mídia, né? Violência contra a mulher, que leva muitas vezes a desfechos dramáticos de feminicídio, violência contra os filhos, estupro de filhos pelos pais, por parentes próximos, todo esse conjunto de circunstâncias terrivelmente perversas e que, do ponto de vista estritamente material, claro que não se considera. Mas no nosso caso aqui, nós estamos muito mais orientados e instruídos para entendermos as implicações espirituais que muitas vezes provocam esse tipo de situação. Aqui, nós vemos já desde o princípio do tratamento dela que não se tratava de um processo obsessivo exterior, mas sim de resultados de escolhas infelizes feitas pela própria vítima, no caso, pela Sabrina, que intempestivamente resolveu se casar com um cara que não tinha absolutamente nada a ver nem com o programa reencarnatório dela e nem com a vida dela. E isso levou ambos a desenvolverem uma relação extremamente tóxica que, apesar de terem 2 filhos, estavam vivendo no limite dos limites. Ela quase às vias do suicídio, o marido manipulando, agredindo verbalmente e agora chega ao ponto da agressão física que resultou nessa separação. A partir daí é que a equipe espiritual obteve autorização para fazer uma coisa que não é comum, que é o que vai ser relatado a seguir. Ali estavam Humberto, os enfermeiros, Carminha e eu, pai João, que fomos até o lar de Dona Mariana acompanhar o atendimento. Quando tomávamos as últimas providências de amparo, a fim de prosseguirmos em outras tarefas de assistência, ainda naquela madrugada, pudemos conversar um pouco com o Humberto, que nos informou. Na próxima reunião de tratamento, faremos o desligamento energético de Sabrina com o marido. Recebemos autorização para essa intercessão benéfica em função dos méritos dos quais ela vem sendo merecedora e também pelas necessidades de aprendizado do esposo. Então vejam bem, não é que essa interferência simplesmente foi por benevolência. Ela, por estar se dedicando à sua própria melhora, se esforçando, se tornou merecedora disso. Estaremos presentes na reunião, Humberto, e vamos cooperar naquilo que for possível. Foi permitida alguma ação de interferência kármica? Sim, pai João. Temos autorização para fazer a desvinculação dos corpos sutis e o asseio dos cordões energéticos. Que bênção! Jesus proteja a todos nessa iniciativa. Assim seja. A noite das atividades mediúnicas no CEPAS chegou e em nosso plano de ação o movimento era grande, pois havia muita dor e aflição para serem consoladas. Sabrina já estava presente, pois havia chegado às 19h30, um pouco mais cedo, para conversar com a doutora Sandra. E foi a própria Sabrina
que solicitou alguns minutos de atenção. Claro, ela havia sido agredida, né, e ainda não tinha conversado com a terapeuta. No atendimento fraterno com a doutora Sandra, Sabrina contou do incidente com o marido e logo que iniciaram os atendimentos mediúnicos, ela foi encaminhada para a maca em que trabalhavam Demétrios e Assunção, que já estavam de máscara e devidamente vestidos para a cirurgia. Demétrios, o médium de efeitos físicos, e Assunção, médium de cura, que atuava com vovó Catarina como orientadora, como mentora. Assim que ela se deitou na maca, o médium Demétrios fez alguns movimentos suaves com a cabeça e, sob a inspiração espiritual de Langerton, começou a falar. Boa noite, irmã. Boa noite, falou Sabrina timidamente. Langerton tem uma descrição aqui do personagem. Langerton Neves da Cunha, que viveu de 1929 a 2003, sempre esteve às voltas com a mediunidade. Depois vocês leem o relato sobre a breve biografia dele aqui, tá? Não vou me concentrar nisso. Moça, eu fui médium de cura quando estive na matéria física e sei da dor que você está sentindo. Dói muito, não é mesmo? Dói, sim, senhor. Não estou aguentando mais. Meu nome é Langerton e estou aqui para socorrê-la em nome de nosso Senhor Jesus. Graças sejam feitas. Eu não estou mais suportando tudo isso. Falou aos prantos. Você está separada fisicamente do esposo, mas o carrega na alma. E este é um peso que você não merece mais carregar. Eu me sinto assim mesmo, como se tivesse algo dentro de mim que não me pertence, algo pesado e profundamente desagradável. Preciso colocar essa coisa para fora, mas não sei o que é. Feche os olhos, moça. Relaxe. Pense em Deus. Estão percebendo a sutileza desse relato? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Isso é muito importante a gente entender com clareza. Se alguém tem alguma dúvida, vamos fazer uma interrupção e esclarecer. Fala, Pedro. Então, José, eu não lembro direito, né? Eu sei só para ter um entendimento. Você até comentou, isso foi falado nas outras aulas, né, sobre essa passagem. Isso não fazia parte da jornada kármica dela, esse relacionamento, correto? Então, mesmo assim, eu entendo que, assim, se não fazia parte da jornada, mesmo assim, eu acho que ela, espiritualmente, estava num momento muito delicado, muito frágil, né? Para ter acontecido tudo isso aí com ela, correto? Sem dúvida. Foi escolhas erradas, né? Decisões que desviam a rota. Perfeito. E justamente pelo fato dela estar, como se diz, muito sensível e até fraca espiritualmente, em termos de energias, eu acho que facilitou essas escolhas, né? Que acabou levando ela para um caminho que não fazia parte da jornada dela, correto? Na realidade, não é que facilitou, atraiu é a expressão mais correta. Por isso eu citei a lei da atração, que nós estudamos e vamos ainda dar uma revisada nela nas próximas aulas, né? O mais importante aqui é a gente entender que os relacionamentos tóxicos, assim como os relacionamentos sadios, amorosos, com afeto sincero, geram vínculos energéticos profundos entre duas pessoas que convivem intimamente. Enquanto que no primeiro caso, esses laços energéticos têm vibrações extremamente densas, pesadas, tóxicas, prejudiciais, os outros são, ao contrário, laços que ajudam, que amparam, que ligam as pessoas pelo amor. E que, quando surge o primeiro caso de haver relacionamentos tóxicos, tá?
e chegam ao ponto de uma ruptura pela violência, que por pouco não acaba de forma ainda mais trágica com o assassinato, e a pessoa envolvida, pelo menos um dos dois, tem o merecimento e busca auxílio, vai em busca de orientação, de suporte, de apoio e se esforça sinceramente em se transformar, podem ocorrer situações como essa que não são comuns, mas em que a espiritualidade age para dissolver esses laços energéticos e evitar que eles se perpetuem ou que se prolonguem durante muito tempo, causando dor e sofrimento, que é o que eles vão fazer agora aqui. Fala, Pedro. E mesmo com a ação do plano espiritual, tem que ser uma coisa bem, como se diz, bem sutil, né? Bem sutil esse desprendimento, para que não haja, eu vou falar de uma maneira bem simplista, para que não haja traumas, né? Violência. Perfeito. E nem comprometa o livre-arbítrio de ambos. Fala, Luciano. Lúcia, levantou a mãozinha? Levantei, é que o dedo vai para lá, vai para cá, até achar o microfone demora. Olha, ela não tinha, ele não estava, vamos dizer, no plano reencarnatório dela, ok. Mas aí ele entrou no plano dela e fez parte durante o plano dela durante muito tempo, e aí gerou energias entre eles. Quer dizer que, numa próxima encarnação, ela ainda vai ter alguma coisa com ele, por questão de ter ficado alguma coisa com relação a débitos que se criou alguma coisa durante esse tempo que eles estiveram juntos? Eles não ficaram, de alguma forma, envolvidos para encarnações futuras, vamos colocar assim. Não criaram vínculos? Oi, você já concluiu a pergunta? Já. Não necessariamente, porque veja bem, ela foi buscar ajuda e orientação e ele não aceitou mudar de comportamento, de atitude. Então, são decisões distintas. E por conta de haver esses laços que são impossíveis de serem evitados, que a partir do momento em que há uma convivência entre duas pessoas, principalmente íntima, que envolve sexo, é muito forte a vinculação energética. E estava sendo tremendamente prejudicial a ela, e ele não quis, de forma alguma, mudar o seu comportamento. Então, a partir desse tratamento que ela vai começar a receber agora, rompem-se esses laços e, no meu entendimento pelo menos, não geram vínculos a serem eventualmente, obrigatoriamente sanados em futuras encarnações, a não ser que ela, por compaixão e se elevando mais, olhe para ele com compaixão e resolva aceitá-lo como parte da sua vida numa próxima experiência para ajudá-lo por compaixão, não por débito, não por comprometimento. Entendeu? Ficou claro, Lu? Ficou, porque inclusive pelo fato deles terem filhos e tudo, se ela, no caso, entende de uma forma que ele mereça algum tipo de ajuda, acho que daí sim teria o vínculo. Foi dessa forma que você explicou, não foi isso? Sim, mas por livre-arbítrio e não por Sim. obrigação kármica. Uhum. Então, Ok. O espírito Langerton colocou suas mãos sobre a testa de Sabrina, fazendo um corte bem superficial de alto a baixo, abrindo a testa no sentido transversal, como se fosse passado uma pinça em seu perispírito, que estava semi-afastado da matéria física. Em seguida, fez um movimento puxando do centro da testa para as laterais, como se abrisse o rasgo. Com esses movimentos, o chakra frontal de Sabrina girava em alta velocidade e emitia uma coloração laranja brilhante. Repetindo o mesmo movimento, Langerton fez outro corte superficial da garganta até a altura do abdômen. Imediatamente,
substâncias começaram a vazar com um cheiro muito forte. Para nós, que já estávamos habituados com essas limpezas energéticas, a iniciativa não apresentava nenhuma novidade, mas para Carminha e outros assistentes, verificar o que aconteceu após esse corte foi, no mínimo, chocante. Langerton solicitou que Assunção, que estava mediunizada com vó Catarina, encostasse a sua cabeça no corpo físico de Sabrina. Bastou esse contato e aquela energia estranha começou a ser expurgada mais intensamente, vazando da testa e do tórax perispiritual da jovem. No plano físico, quem visse a cena perceberia o médium Demétrios fazendo movimentos fortes sobre o chakra solar da jovem. No campo espiritual, Langerton tocou a mesma região e quebrou o vínculo que mantinha o corpo mental inferior do marido ligado a ela nesse chakra. Vou repetir, o corpo mental inferior do marido estava ligado a ela no chakra solar. Aquela era uma vinculação obsessiva de largo porte que somente seria possível depois de anos de convivência enfermiça nos sobrios lances do desrespeito, da culpa, da possessividade e da desproteção afetiva, na qual se encontram muitas pessoas nesse planeta de provas e expiações em relacionamentos tóxicos e sombrios. O corpo mental do marido foi completamente desligado de Sabrina e técnicos eficazes providenciaram a sua imediata e cuidadosa remoção do ambiente para reconectá-lo ao seu verdadeiro responsável durante o sono físico. A remoção tinha urgência e assim que os últimos fios fluídicos foram rompidos do chakra solar do perispírito de Sabrina, ele foi conduzido para a reconexão com o corpo físico do jovem homem. Olha que coisa maluca essa intervenção. Nós já estudamos anteriormente, em anos anteriores, os diversos corpos, as diversas camadas que compõem o perispírito humano. E a mais próxima do corpo físico, né, o mental inferior, o duplo etérico, é aquela que tem maior densidade. E no caso de vinculações profundas como essas, anos de convivência com comportamentos, com atitudes de desrespeito, de manipulação, de agressividade, de violência, essa energia extremamente negativa faz com que haja vinculação desse mental inferior ao chakra solar do outro. Isso acontece de parte a parte, seja entre homens, seja entre mulheres. E não é nada incomum que isso aconteça. É importante a gente compreender e tentar visualizar esse processo, porque pode, em muitos casos, gerar dores terríveis. Fala, Mel, você conhece bem esse assunto. Sem áudio. Gente, lembrando o seguinte, né, que o chakra do plexo solar, do ponto de vista psicossomático, ele está ligado à nossa reencarnação. Ele simboliza a nossa ligação com a encarnação, com a experiência terrestre nesse momento. Então, é o chakra que simboliza a riqueza material, a energia telúrica, a energia terrena,
a ligação com as coisas materiais, e é o chakra que está ligado à condensação de energia da matéria, à condensação de fluido vital no nosso corpo. E aí, quando a gente fala em relacionamento, do ponto de vista semântico, do ponto de vista de significado, é quando a gente não digere uma situação. Então, é quando a gente começa a ter os sintomas físicos, né? De não digerir uma situação. Uma gastrite, um sintoma, por exemplo, de refluxo, de azia, de enjoo, de dificuldade para se alimentar, de falta de apetite. Que pode Todos se esses agravar e sintomas, chegar até um câncer. exatamente, todos esses sintomas, juntos ou isolados, simbolizam a dificuldade de lidar com términos de relacionamento ou de situações que a gente ainda não compreendeu a lição ou significado dela, que a gente ainda não aprendeu como agir da melhor forma. São aquelas situações recorrentes que mostram para a gente que a gente ainda não conseguiu reagir da melhor forma possível. Então, só para ilustrar, são as situações em que o corpo mostra para a gente que várias vezes aquele conteúdo está vindo à tona, literalmente, na forma dos ácidos que a gente ainda não conseguiu transformar. Perfeita a tua colocação. Isso é muito importante a gente entender. Quando o sentimento predominante é de baixo teor vibratório, de raiva, de ódio, isso pode se acentuar a tal ponto que ao longo do tempo pode desenvolver um câncer em algum dos órgãos internos, aquele que for mais sensível. Já quando há compreensão, aceitação, respeito, esse processo de desligamento dos laços é muito mais suave e já não se vinculam mais ao chakra solar e se mantém pelos laços do cardíaco, que é o coração. O sentimento mais elevado, ele permanece, independente das circunstâncias exteriores. E não há necessidade de nenhuma intervenção, porque não causa mais dor ou sofrimento. Não era o caso aqui. E aí teve que ser rapidamente recolocado aquela energia, aquele corpo perispiritual que estava vinculado a ela no corpo do ex-marido. No campo físico, tem mais alguém aqui querendo participar da aula, fazendo barulho aqui. Aí ela tem um cantinho do computador aqui que tá tá concordando com tudo que está sendo explicado. Nada, ela está aproveitando o ventinho quentinho que sai do computador aqui. No campo físico, Sabrina experimentava um torpor similar à sedação induzida. Estava amolecida e sem controle sobre seu corpo. O restante da cirurgia foi para a sutura das partes afetadas no seu perispírito e limpeza energética dos chakras envolvidos. Ao todo, durou 15 minutos o auxílio prestado com a participação de 5 técnicos, além de Langerton incorporado, que após a remoção cirúrgica, sensibilizado pelo êxito, explanou: a moça está liberta. O que não lhe pertence foi devolvido ao dono. Seus vínculos kármicos com aquele homem foram alterados para sempre. Agora sua vida vai mudar. Isso responde também a tua pergunta, né, Lúcia? Fala, Irene. Oi. Então, eu estava ouvindo aí a colocação da Melissa sobre o chakra solar. E ela mencionou que
a questão da reencarnação, com a nossa existência na Terra, e aí ela falou que coisas não digeridas, coisas que não foram bem trabalhadas, causam sintomas relacionados ao aparelho digestivo, né? Porque ela falou vários sintomas, náusea, dificuldade, às vezes falta de apetite, enfim. Aí eu fiquei pensando assim, eu mesma tenho o meu aparelho digestivo bem complicado, né? Tudo que ela falou, refluxo, azia, enfim. E às vezes trato, mudo a alimentação, mas eu sinto que isso tem a ver com coisas emocionais, né? E aí, ela falando do chakra solar, me ocorreu o que fazer para a gente realmente conseguir digerir essas coisas mal resolvidas, eu estou chamando dessa forma, que é o que veio à mente agora, né? E para ter uma melhor qualidade de vida, né? Porque a gente já sabe as causas que provocam esses sintomas, né? Mas o que fazer, né? Como solucionar isso? É essa a minha questão. Veja bem, Irene, primeiro, obrigado pela tua pergunta, muito bem colocado isso, e é oportuno porque a gente não pode nunca generalizar. Um estudo de caso como esse, com tanta profundidade, se aplica a algumas situações, não necessariamente a todas elas. Assim como os sintomas, que a Melissa colocou muito bem apropriado, se relacionam a esse caso específico que está acontecendo aqui. Porém, outras situações emocionais, como você bem citou, que não tem necessariamente algo a ver com possíveis relacionamentos tóxicos do passado ou do presente, mas que também afetam o lado emocional, podem apresentar sintomas similares. Pessoas, por exemplo, que têm muita dificuldade em reagir e não aceitar situações impostas de maneira impositiva, violenta, agressiva, manipuladora por outros e engolem aquilo, podem ter sintomas semelhantes, por exemplo, no chakra laríngeo. Eu brinco muito isso, pessoas que geralmente têm o aparelho respiratório, né? As vias aéreas superiores frágeis, muito comprometidas, eu brinco isso com a Melissa, é que tem dificuldade na deglutição de batráquios, ou seja, para engolir sapos. E acabam somatizando isso. É uma brincadeira, mas se aplica também com essas situações relacionadas ao chakra solar. Tá? Então não vamos generalizar. Respondendo à tua pergunta, óbvio que eu não teria condição de te dar um diagnóstico, muito menos de te recomendar um tratamento específico. O que eu posso indicar e que seria muito oportuno seria que você passasse por um tratamento espiritual, mas principalmente que você olhasse para dentro de si mesmo, para que você rememorasse na tua vida, desde a tua infância até o momento presente, o que eventualmente pode ter transformado ou ocasionado situações que abalaram o teu lado emocional. Isso, eventualmente, numa terapia também pode ser muito bem identificada, tanto quanto no tratamento espiritual. Eu acho que tem algumas coisas que é mais sensato começar primeiro com um autoexame, preferencialmente amparado ou apoiado por uma terapia, para a partir daí de uma compreensão mais intensa por parte da própria pessoa, aí sim buscar ajuda espiritual, porque ela nem sempre vai se processar essa ajuda de uma forma explícita e clara, como a gente está vendo na descrição desse livro, gente. Eu, sinceramente, ao longo de toda a minha experiência em casas espíritas, pouquíssimas vezes ouvi por parte de entidades que se manifestam através de médiuns
explicações e orientações tão claras para aquele que está sendo atendido, como essa que está ocorrendo aqui. Não vamos nos iludir, isso não é tão comum assim como a gente imagina. Ficou claro? Alguma dúvida, Irene? Não, ficou claro, sim. É que a fala, né, da questão dos sintomas aí que me tocou muito e a gente acaba Claro, é uma coisa que de alguma a gente forma... acaba extrapolando, né? Quer dizer, aí no livro está tratando de uma situação específica, mas a gente sempre pega alguma coisa para a gente, né? A gente faz uma associação, né? E aí me ocorreu essa pergunta, né? E Que é muito é o importante que que você você fala, tenha... né? A gente está estudando para tentar se melhorar, né? É isso. E a gente vai buscando se descobrir e tentar evoluir, né? Então, a gente sempre, eu no meu caso, eu sempre pego alguma coisa para mim mesma. Falar, olha, isso aí acontece comigo, isso aí me lembra tal coisa. Por isso que eu lancei essa pergunta. E é muito importante, porque o nosso corpo, principalmente em casos assim recorrentes ou em fragilidades específicas em determinado órgão ou aparelho, indicam algum tipo de desarmonia que, sem dúvida, tem origem no nosso comportamento, nas nossas relações, nas nossas reações, nos nossos sentimentos mais profundos. E são sinais, lâmpadas guia ali, lâmpadas de alerta, que nos são enviados pelo corpo para que a gente perceba que algo não vai bem e que precisa ser transformado. Por isso é que eu estou falando, talvez seja mais fácil, num primeiro momento, um exame interior, principalmente se guiado, suportado por uma terapia, para tentar identificar uma possível origem, e a partir daí, se necessário, também fazer um tratamento espiritual, do que buscar apenas o tratamento espiritual, sabendo de antemão que não é muito comum que haja uma precisão tão grande de diagnóstico e de intervenção. Porque uma coisa é uma entidade ou amigos do plano espiritual agirem com o nosso conhecimento e a nossa disposição de corrigir o que eventualmente precisa ser corrigido dentro de nós. Outra coisa é eles intervirem e não nos explicarem claramente e a gente continuar agindo e pensando da mesma forma. Vai voltar. Porque não foi resolvida a causa, só o sintoma. Entende? Sim, perfeitamente. Tem que haver uma transformação, né? Isso. E para isso tem que haver a Interna, né? compreensão, identificar a origem. E nem sempre a gente vai encontrar uma entidade que vai chegar para a gente e vai falar, isso é consequência disso, 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 disso. Quantas vezes nas nossas vidas aqui aconteceu de recebermos uma orientação assim com precisão e clareza? Principalmente sobre coisas que a gente não falou nada. Eu sou um tanto quanto cético em relação a isso. Vocês sabem muito bem. Vamos continuar? Ou vamos pular já para o próximo link? Melhor, né? Já estamos com 53 minutos aqui. Vamos pular para o próximo link e a partir daí a Melissa recomeça, tá bom? A Sandra ainda não voltou, né? Tá interessante, Lourdes?
Agora só tá faltando a Sandra, né? Ela chega já já. Bel, você continua a partir daqui, então? Assim eu dou uma trégua para minha goela. Então vamos lá, agora Sabrina, que recobrava lentamente a lucidez, disse com esforço. Gente, é o seguinte. Continuando, é importante a gente lembrar que todas as nossas doenças físicas, elas começam sempre como uma desarmonia no nosso corpo espiritual, né? No nosso perispírito. Então, essa desarmonia, para termos mais precisos, ela começa como uma desarmonia digamos, na concentração de energia e de tipo de energia acumulada nos nossos chakras, ou na falta, ou no excesso, e no teor dessas energias, ou seja, no tipo de energia que a gente vai observar nos chakras. Por essa razão, a gente tem que lembrar, né, lá do começo, quando a gente estudou sobre os chakras, que os chakras, eles são, pela sua própria definição, como rodas que têm um movimento giratório no sentido horário, e quando elas acumulam energias densas, né? Ou seja, elas têm energias densas, energias de baixo teor vibratório em excesso, a gente tem que drenar essas energias para algum lugar. E a gente acaba drenando essas energias para o corpo físico na forma de sintomas. E quando a gente drena essas energias para o corpo físico na forma de sintomas, elas podem ou não, dependendo da frequência e da intensidade, se transformar numa doença, num quadro clínico. Quando isso acontece, na grande maioria das vezes, dependendo da intensidade, a gente tem uma sensação ou a gente tem um sintoma, um sinal, algo que dá para a gente ver ou algo que dá para a gente sentir. Essa desarmonia, que muitas vezes é percebida ou vista por nós, ela é o resultado desse acúmulo energético de baixo padrão vibratório. E quando a gente soma a tudo isso, né, um desejo constante, um pensamento constante de baixo teor vibratório, a gente cria aquela psicosfera, aquela aura do que a gente conhece por doença. A gente está rodeado por uma, digamos assim, por uma bolha
de energias condensadas negativas, que enfraquece o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, dentro e fora do corpo físico. Porque a gente atrai, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, energias de igual ou maior intensidade do que aquela que a gente está emitindo. Então, a gente cria a nossa realidade. Por isso que a gente tem o poder de transformar tudo aquilo que está ao nosso redor e também dentro de nós. Quando nós estamos doentes, muitas vezes a nossa maneira de pensar e de reagir em relação a essas energias pode transformar rapidamente o nosso estado mental e o nosso estado físico. Por isso que tem pessoas que com a mesma doença, o mesmo quadro clínico, se recuperam mais rápido que outras tomando o mesmo medicamento, fazendo o mesmo tratamento. Então a gente tem que se lembrar que as leis universais, elas estão atuando o tempo todo, dentro e fora de nós. Elas são iguais para todos. Mas nós, como somos deuses também, criados à imagem e semelhança do nosso Criador, nós também temos o poder de ser e agir como Ele, em relação a nós mesmos e em relação à nossa realidade, proporcionalmente ao poder que nos foi dado. A nossa realidade dentro do nosso nível evolutivo. Por essa razão, a gente tem que orar e vigiar e praticar o poder que nos foi dado. E quando a gente resolve colocar em prática a aplicação e a veracidade dessas leis que regem o universo que nós nos encontramos, muitas vezes a gente se surpreende com o nosso próprio poder, que é o poder do agora, que é o único que a gente tem a grata surpresa de transformar. Se a gente parar para pensar que a gente tem o poder de transformar o nosso universo, nosso pequeno microcosmo, partindo de nós e daquilo que está em volta de nós, a gente pode se surpreender agradavelmente ou desagradavelmente, dependendo da nossa intenção. Sabe quando você acorda e tem um monte de planos, um monte de ideias novas para poder colocar em prática e sabe que você só tem aquela oportunidade? É assim que a gente deve ou deveria acordar todos os dias, para poder fazer jus à palavra presente que a gente recebe.
Nesse sentido, apesar de hoje a gente não estar falando sobre o livro A Luz o Libertará, muitos dos ensinamentos dele a gente pode encontrar nesse livro que a gente está lendo. A nossa personagem aqui da história, ela estava desesperada, ela estava desacreditada, até que uma coincidência, entre aspas, numa fila de banco, fez com que ela mudasse o rumo dos pensamentos dela, se lembrasse de um conselho que a mãe dela deu, né? De falar que ela precisava de ajuda e que ela podia encontrar no centro espírita, que a mãe dela tinha um conhecido lá que podia ajudar. E aí, a nossa personagem usou o livre-arbítrio e resolveu ir procurar ajuda. Mesmo que tenha sido, eu não lembro direito, mas acho que foi a pedido da mãe, não lembro. Zé, ajuda a lembrar, por favor. Do pai. Do pai? Desencarnado, do Humberto, que fazia parte do mesmo grupo no plano desencarnado. Então, né? e aí ela realmente lembrou e foi procurar ajuda. Mas ela usou o livre-arbítrio. Então, a partir daí, ela conseguiu transformar a realidade dela e as coisas começaram a mudar. Ela conseguiu receber ajuda. Nesse primeiro pedido de ajuda, a gente sabe que quando a gente vai procurar ajuda, tudo acontece para a gente não conseguir ou para a gente ter que persistir na hora de pedir ajuda, para a gente ser perseverante na hora de pedir ajuda. Então, a gente tem que necessariamente relacionar com o nosso dia a dia, com tudo que a gente tenta e precisa ter perseverança para conseguir. Aí, quando ela foi pedir ajuda, ela começou a se culpar, o que é natural. A gente se culpa pelas coisas. A gente acha que muitas vezes só a gente fez as coisas erradas e não consegue enxergar muitas vezes o outro. A gente tenta proteger a outra pessoa. E no fundo, a gente tenta entender que a gente fez tudo o que pôde. Será? Às vezes sim, às vezes não. E a gente também escuta umas verdades daquilo que a gente deveria ter feito e não fez, daquilo que a gente poderia ter feito de uma forma melhor, daquilo que a gente poderia ter tentado mais. Enfim, cada caso é um caso, né? E aí a gente vai conhecendo um pouco mais profundamente como que funcionam as leis universais, né? A lei da atração, a lei da correspondência, a lei da ação e reação, né? A lei da unidade. Vamos aprendendo aos poucos como as leis se encaixam no nosso dia a dia.
né? Conforme a gente vai conhecendo a teoria de cada uma dessas leis, a gente consegue, aos pouquinhos, ir aplicando essa teoria no nosso dia a dia. E aí a gente foi acompanhando a história da Carminha, a história esqueci o nome dela agora. Bom, Sabrina. da Sabrina, foi acompanhando tudo o que aconteceu na vida delas, tudo que tinha de semelhança, como que é feito o trabalho de ajuda espiritual, como que são as ditas interferências do mundo espiritual na nossa vida material, como que a gente faz quando a gente deixa acontecer essas interferências para a gente receber ajuda, para a gente perceber que a gente está sendo ajudado, e isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente bloqueia essa ajuda e as coisas se tornam mais difíceis para nós no dia a dia, né? E aí a gente foi percebendo como essas leis se aplicam naturalmente no nosso dia a dia. E hoje, nesse momento das nossas aulas, a gente está percebendo o quanto o nosso livre-arbítrio pode mudar o rumo dos acontecimentos, ainda que o nosso Criador tenha um plano reencarnatório de nossa concordância criado para nós. Aí vocês podem perguntar para mim: ah, mas e se a gente pode mudar tanto? Como que faz para voltar para o plano original? Sempre tem um jeitinho. Por quê? Porque aparece alguém, aparece um projeto novo, aparece um conselho, aparece uma oportunidade nova. Então a gente nunca se desvia totalmente do caminho, porque Deus sempre renova as nossas oportunidades de acertar. Basta que a gente esteja atento, basta que a gente esteja conectado ao mundo espiritual, aos nossos guardiões, aos nossos protetores. E como que a gente vai fazer isso? Cada um tem a sua maneira, rezando, fazendo, praticando as boas ações, pedindo ajuda. A gente está sempre conectado de alguma forma. Fala, Zé. Eu só queria que você desse continuidade na leitura, pelo menos mais um pouquinho, para a gente achar um ponto de parada que ficou aqui muito no ar. E faltam só 15 minutos para a gente concluir a aula. Desculpa, estou sem o livro aqui. Perdoa, eu saí, estou sem o livro aqui. Deixa eu continuar então, só até chegar num ponto de parada, e Uhum. aí eu devolvo para você fazer as considerações finais, tá? Ok. Então ele disse, o Langerton, né? A moça está liberta. O que não lhe pertence foi devolvido ao dono. Seus vínculos kármicos com aquele homem foram alterados para sempre. Agora sua vida vai mudar. Sabrina, que recordava lentamente a lucidez, disse com esforço: Deus o ouça, irmão Langerton. Tenho a sensação de que fiz uma cirurgia. E fez mesmo. Uma cirurgia para ter a nova vida que você está escolhendo viver. Que você está escolhendo viver. Isso vai ao encontro do que a Melissa acabou de dizer. Haverá mudanças bruscas em função de seu merecimento. Aproveite a bênção e não se entregue a novos compromissos no campo da ilusão. Proteja-se da inferioridade
e busque aquilo que alimenta seus ideais de enobrecimento. Sua fonte maior de ansiedade foi tratada aqui em níveis de profundidade espiritual, com autorização e bênção de Eurípides Barçanufo. Use sua caminhada para plantar os frutos do bem e avance para a conquista de sua luz própria. A moça vai tomar um composto de valeriana com erva cidreira em forma de chá para auxiliá-la nos próximos dias. Que Deus a proteja em seus caminhos. As palavras singelas e ditas com infinito amor pelo médium querido do Triângulo Mineiro caíram como um bálsamo no coração da jovem. A tarefa prosseguiu, rica de bondade e expansão de misericórdia divina. Após a reunião, minha acompanhante, Carminha, que se mostrava quieta e um tanto atônita, expressou-se como fazia habitualmente. Pai querido, estou chocada até agora. Bom, terminou a intervenção, né? Ele faz as recomendações finais para ela, ressaltando a importância de que ela prestasse atenção às escolhas dela dali por diante. Ela tomou a atitude correta, tomou a ação correta, foi em busca de ajuda, recebeu e ouviu aquela orientação que lhe foi passada, passou a agir ativamente e fez jus ao tratamento recebido. Daqui para frente, lembrar as palavras de Jesus: vá e não peques mais, né? Ou seja, presta atenção no que vai rolar daqui por diante. Aí vem a dúvida da Carminha, que nós vamos deixar para a gente continuar na próxima semana, porque esse capítulo é muito longo. Nós estamos na página 125, sendo que a gente já tinha ido na última aula do semestre passado, a gente já tinha ido até a página 130, mas numa leitura muito rápida. Então ainda faltam mais 17 páginas. Tá? Na próxima aula a gente liquida esse capítulo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Para a gente não ficar no meio de uma conversa, que essa próxima conversa agora da Carminha com o Pai João também é longa, vai aí por umas 5 páginas, e eu não quero fazer uma leitura rápida que não permita reflexões. E aí, gente? O que vocês podem dizer a respeito? Fala, Pedrão. Seria mais um entendimento, eu nem sei, talvez eu não tenha percebido, e fez essa, como se diz, fez esse desligamento energético do que ainda tinha dele, né, no perispírito dela, né, e falou assim, tá voltando para ele. Em algum momento foi falado como que ficaria a situação dele ou não? Muda alguma coisa do lado dele? A gente vai ver na continuidade do relato. Perfeito. Porque essa energia gerada pelo campo mental inferior dele, que estava sugando energias da Sabrina, acoplado energeticamente por esses laços ao chakra solar dela, foram desconectados, ou seja, ele parou de receber aquilo que ele sugava dela. E teve que receber de volta a energia negativa que ele propagava para realizar esse processo. Desconectou e voltou para ele. Isso vai ter consequências. Porque ele, até o momento, não se dispôs a mudar nada. Pelo contrário. Ele piorou. E ficou ainda mais raivoso, violento, ao ponto da agressividade. Depois disso, ela fez uma queixa na polícia. Ele provavelmente deve ter recebido uma ordem de restrição, de distanciamento, como acontece normalmente nesses casos, né? E que, lamentavelmente, leva muitos homens a ainda realizarem ações mais violentas, como a gente vê acontecer no dia a dia, gente.
Os noticiários estão cheios de casos como esses, de todos os tipos. E a grande maioria daqueles que chegam a público são os piores, aqueles que de alguma forma levam a uma violência física que acabam resultando em morte. Quantos outros não passam despercebidos porque, por não serem tão escabrosos, não despertam a atenção da mídia? Ou por acontecerem em regiões mais remotas em que não há tanta visualização, também não são sequer considerados. Ou, e o que é, a meu ver, mais triste, doloroso e grave, aos daqueles em que a pessoa que é a vítima da agressão não tem coragem, não tem força suficiente para pedir ajuda. E muitas vezes a própria família a desaconselha ou até a proíbe, e às vezes até conivente com o agressor. Gente, existem casos de todos os tipos. Agora, fala, Lourdes. Pode falar, Lu. Deixa eu me achar aqui. Então, eu queria compartilhar com vocês que, assim, antes das férias, essa aula que vocês fizeram, eu não estava online, né? Eu assisti a aula depois. E foi um tema, assim, que me incomodou profundamente. Porque, assim, eu já devo ter comentado, né, que eu tive um casamento 20 anos atrás, que acabou, e, assim, 20 anos se passaram, e ainda tinha uma coisa muito rançosa, muito ruim comigo, e assim, muitas lembranças, até sonho, e isso me dava uma raiva enorme de lembrar tanta coisa, né, tanto tempo, tipo, nossa, são 20 anos, eu ainda tô ruminando tudo isso, o que que acontece e tal. Quando eu assisti a aula depois, né, quando eu assisti a aula que estava gravada, tudo isso mexeu muito comigo, porque assim, cara, eu ainda tô com esse laço energético com essa pessoa, né? Então, assim, eu não consegui me distanciar. Eu lembrei muito de uma orientação que eu tive uma vez no Seara, porque foi exatamente o motivo que me levou a procurar a casa espírita, né? E eu lembro de, não sei qual foi o mentor que me atendeu, e ele falava assim, para eu imaginar uma corrente e essa corrente desfazendo os elos. Então, isso veio muito na minha mente, né? E aí, dessa aula, que eu até coloquei no grupo, né? Eu falei, ah, tá, eu entendi a aula, legal, e agora eu faço o que com isso? Porque assim, ok, eu entendi que os laços energéticos ainda estão aqui, e eu faço o que com eles? E só que assim, daquele momento em diante, que eu lembrei também dessa orientação de ir quebrando os elos, de desfazendo os elos, é como se tivesse caído uma ficha gigante para mim. Todo mundo entende, né, quando eu falo caiu a ficha, que os mais novos não vão entender. Mas assim, foi muito interessante, porque aí assim, eu comecei muito a incluir isso no meu pensamento, nas minhas orações. Então, quando vinha uma lembrança, eu parava e imaginava essa corrente. Não, eu vou soltando, eu vou tirando, eu não quero, eu não preciso. E assim, nas minhas orações em casa, nas minhas orações no Seara. E assim, hoje ouvindo todo esse tema de novo, eu tô mega tranquila com isso. É assim, é uma coisa que não vou falar que eu acho que eu desfiz isso, esse laço de uma forma mágica, mas que eu acho que o que era nó virou laço, entendeu? Eu acho que agora dá para tirar devagarzinho, puxar a pontinha. Então, para mim foi mega válido o tema. Você percebe, Lu, como é poderosa a ação da nossa consciência quando Porque até então eu sabia que me amparada pela incomodava. oração. Eu sabia que me incomodava, mas eu não sabia por quê e nem o que fazer com isso, né? Uhum. Eu lembro claramente daquilo que você colocou depois. O que eu faço com essa informação? Essa pergunta ficou registrada e eu te respondi. Uhum. Né? Só que você mesmo deu a resposta para você. Você identificou a causa, a origem,
compreendeu o processo. Associei a uma orientação que eu tive 20 anos atrás. Que já tinha sido dada a resposta para você, mas naquele momento você não estava preparada para entender aquilo. Não era o seu momento. E agora você foi buscar a conexão com uma faixa de frequência mais elevada, colocou a tua vontade consciente e o teu pensamento alinhado a essa vontade e começou por conta própria, sem intervenção externa, a dissolver esse laço. A ponto, ou melhor, esse cordão que agora, nas tuas palavras, se transformou num laço. Falta pouco, é só puxar a pontinha para ele soltar. Mas o que você vai fazer com isso? Para que isso te serve agora? De que forma isso vai impactar a tua vida a partir desse momento? Aí é que vem a importância do entendimento. É você compreender que uma vez liberta dessa carga de energia que não era sua, mas que estava te incomodando e te causando dor, sofrimento e eventualmente impedindo que você estabelecesse outros relacionamentos, atraísse situações, pessoas agradáveis e alinhadas com a tua frequência vibratória, vai depender de como você, colocando isso em prática a partir de agora e elevando a tua frequência vibratória, conhecendo melhor os princípios que regem todo esse processo, você efetivamente venha a ter uma vida muito mais feliz e alegre a partir de agora. Eu tô bem mais leve. Que bom a gente ouvir isso. Olha, talvez tenha sido um relato assim de algo mais concreto, de que um entendimento acabou gerando uma situação concretamente e explanada assim de forma tão clara. Mas queria só, Zé, antes de finalizar, só consertar sua fala, que eu não acho que foi sem ajuda externa, não. Eu acho que teve uma galera enorme que me ajudou espiritualmente. Nunca mas eu digo assim, sem uma intervenção nos termos que for colocado aqui. Né? Uma intervenção direta. Essa intervenção, é claro que acontece, a gente sempre está sendo amparado. Principalmente quando a gente se permite. A gente pede ajuda e se coloca em posição de recebê-la. Com as mãos estendidas, com humildade, com gratidão, né? E não assim, fechados e ensimismados em nós mesmos. Tá bom? Valeu, Lu, muito boa a tua colocação. Gente, 1 minutinho, vamos encerrar. Alguém quer fazer o encerramento hoje? A Marina, por acaso, que não abriu a boca até agora? Posso fazer, Zé? Só, a gente não ouviu tua voz hoje, ela é tão gostosa, então vai lá. Elevando nossos pensamentos até nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai e a toda a espiritualidade. Agradecendo por essa oportunidade de aprender um pouquinho mais e agradecer por estarmos aqui encarnados e juntos numa caminhada muito legal, que é do estudo e do conhecimento do ser humano, da profundidade que é o ser humano. Muito obrigada, namastê e Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sejas entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Marina. Valeu, gente. Então não esqueçam, por favor, não esqueçam de colocar no grupo qual a melhor data para o nosso encontro presencial lá no Ceará, tá? Ô Zé, em princípio, eu fico com dia 31. Não, responde lá no grupo, que senão eu não consigo tabular. Tá bom. Responde pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom. Por favor, gente.
Obrigado, uma ótima semana a todos, uma noite bem quentinha e confortável. 5 graus vai fazer. Boa noite a Aqui todos. ainda tá 10. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fiquem em paz.